Uma ótima noite, a graça e a paz de Deus a todos os irmãos, a todas as irmãs. E vamos conversar um pouco hoje. Havia, há muito tempo atrás, um menino que era sonhador. O sonho dele era impossível, porque nos tempos da Bíblia, o primogênito geralmente era aquele que ficava com a bênção do pai e com a liderança da casa. Mas aquele menino nasceu com algo especial. Ele sonhava, ele acreditava, ele buscava. E para que aquilo que ele acreditava pudesse ter sido possível, ele passou por vários percalços. Foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Se tornou o chefe da casa de Potifar. Através de uma mentira contada pela esposa de Potifar, foi jogado na cadeia. Na cadeia, ele se tornou o melhor carcereiro, o chefe, o líder da cadeia. Até quem tomava conta de lá respeitava ele. Até que ele se tornou governador de todo o Egito. Ele poderia ter todos os motivos e razões do mundo para questionar o nosso Criador, mas em tudo ele dava glória. E por que eu trago esse exemplo? Nós vemos um deputado sozinho, solitário, dentro de uma câmara, sendo perseguido, humilhado, pessoas cuspindo no seu rosto, falando mentiras sobre a sua pessoa. Você pensa como é ruim. Eu recebi alguns comentários aqui que eu era maçom, que eu era satanista e tudo mais. E já imagino como que é ruim você ser taxado daquilo que você não é, ser acusado daquilo que você não faz. Mas ele suportou bravamente. E se hoje as nossas crianças não têm livros, filmes pornográficos a partir dos 5, 6 anos de idade, esse homem está por trás. E ele começou com um projeto que não é de hoje. Eu acompanho desde o começo, via televisão, logicamente, porque a distância é muito longa e sequer ele sabe que eu existo, mas eu ficava lá torcendo para que ele subisse na tribuna, para que ele defendesse aqueles projetos terríveis que na maioria das vezes vinham do PT. E chegou o momento. Acho que nem ele acreditava, porque no começo o partido tinha falado para ele: ó, se você tiver pelo menos 20%, você sai, senão não. Então o que acontece? Nesse meio do caminho, o líder do partido fez alianças com partidos que iam contra as ideias e os ideais desse candidato. Então o que ele fez? Era um partido bom, era um partido com porte considerável. Ele saiu do partido. E quando todos achavam que estava definido, ele falou: não, ou vai ser da maneira que eu sonhei que seria, ou eu prefiro me aposentar, sentar, tomar uma água de coco, ver a praia e ficar tranquilo. E ninguém ia poder falar nada, porque é uma pessoa que serviu a pátria, que garantiu a nossa segurança, que lutou por nós, literalmente, dentro do Congresso. Agradeço, porque minha filha foi protegida desses projetos absurdos, em grande parte por sua iniciativa e por sua coragem, mesmo em disputar com essa grande mídia que massacra e exalta quem eles querem, distorcem a verdade e a realidade. Mas assim ele teve um sonho, e esse sonho acabou contagiando milhares e milhares de pessoas. E esse candidato
teve 46 e alguns quebrados de votação no primeiro turno. E a cada dia que passa, estamos aí mais um passo próximo de uma grande vitória, de termos alguém com ideal cristão dirigindo o nosso país. Uma das coisas que eu sempre colocava em oração para Deus, eu sempre dizia a Deus, Senhor, eu tenho muito mais do que eu merecia. Eu nunca tive tudo aquilo que pedi, mas muito mais do que eu precisava. O Senhor me deu coisas que pessoas às vezes trabalham a vida inteira e não conseguem. As portas sempre se abriram para mim. Mas será que eu vou morrer debaixo do jugo do PT? Alguém acredita que é possível se ter uma democracia sem ter uma alternância de poder? A palavra democracia vem, se procurar no dicionário, que é o governo, a soberania do povo, mas democracia compreende a troca dos nossos governantes. E houve uma grande aliança entre o PT e o PSDB para que quando um estivesse governando, o outro estivesse. Era um partido dividido em dois. E o que acontece? Contrariando todas as estatísticas, todos os especialistas, todos os filósofos, né? Aqueles que eles falam que são filósofos. Eu briguei muito nisso na faculdade, porque só estuda filósofo de esquerda, não estuda filósofo de direita. Porque não estudamos os grandes filósofos do passado, vamos estudar Leandro Carnal e Cortella nas faculdades, que fizeram, um deles fez até campanha para o PT. Eu falava, Senhor, será que eu vou morrer debaixo desse jugo petista? Vocês pararam para pensar que a vice do Haddad é do Partido Comunista, idolatra regimes como Cuba, Venezuela e Coreia do Norte? Ela diz num vídeo que não acredita em Deus e por causa do voto vai na missa. Será que isso é algo a ser feito? Não é melhor se ter uma posição como milhares de pessoas assim o têm? Acha que vai enganar quem com tudo isso? Uma pessoa é construída por toda uma trajetória, não é por um ato isolado em si. Se fossem pessoas que de fato fossem acostumados a irem às igrejas, a estar presente nas missas, até tudo bem, mas ela mesma publicou um vídeo antes falando que não era cristã e daqui a pouco no outro que ela era cristã. Em que momento ocorreu essa conversão? Como é que se pode falar em votar em um partido que quer governar por uma ideologia e quer colocar em cima do outro candidato tudo aquilo que eles são e tudo aquilo que eles fazem? São comunistas e coisas muito piores que eu não vou dizer aqui. Eu só venho dizer a você, meu irmão, minha irmã, que se fosse por mim, eu já nem estaria fazendo vídeo. Eu tenho um canal pequeno, eu tenho poucas visualizações, mas eu tenho um Deus que fala todo dia no meu coração e fala, olha, faça esse vídeo porque alguém precisa ouvir essa palavra. Não é por dinheiro, meu canal nem monetizado não é. O meu celular que eu faço é muito precário. Tem gente muito mais importante e influente do que eu fazendo a campanha. Mas eu fico feliz que todos os vídeos que nós fizemos aqui, nós apelamos para que não fosse colocada a Dilma em Minas e a Dilma não entrou. Que o Suplicy não entrasse aqui em São Paulo, ele não entrou. Alguns deputados só entraram pelo quociente eleitoral, porque por votação própria não seria nem vereador, pela quantidade de votos que tiveram. O Partido Liberal teve 52 deputados eleitos, fora os liberais de outros partidos que nós não estamos contando aqui, mas é uma renovação muito grande e significativa da Câmara.
E eu tenho certeza que o bom Deus que começou esse projeto há de terminá-lo. E nós vamos sair aí com uma grande vitória nas urnas. Daí pode ser até alguém que vai comentar, mas você usa a Bíblia para falar de política, não sei do que. Irmãos, a Bíblia é um manual de vida. Tudo na minha vida, eu acho que a Bíblia ela foi escrita para que a gente possa usá-la de referência para tudo na nossa vida. Então eu, como cristão, eu procurei ler a Bíblia, não metade da Bíblia, não a parte que me interessava da Bíblia, mas toda a Bíblia. E não uma vez, nem duas vezes, até que eu pudesse ter uma compreensão de um todo. Para isso eu me vali de 4 ou 5 Bíblias de estudo diferente, a Genebra, a Thompson e várias outras, e comentários bíblicos também de vários autores renomados, a história dos judeus, do Flávio Josefo, o primeiro historiador que escreveu sobre Cristo, lógico, numa visão de fariseu, mas ele escreveu a história, trazendo as coisas mais para um período atual. Tem muitas coisas na Bíblia que quando Jerusalém foi destruída já não existia mais, então ele traz algumas atualizações. E em tudo, irmãos, em tudo aquilo que eu for falar, sempre vai ter uma referência da Bíblia. E hoje por que eu usei essa história? Vamos comparar um com o outro? Não, é totalmente diferente. O que eu estou usando aqui é o contexto. É alguém que sonha, é alguém que acredita, alguém que persiste e vai até o final. E eu acredito naquilo que só Deus pode fazer, porque até agora ninguém conseguiu compreender como que um candidato sem aliança, com um partido pequeno, 8 segundos de televisão, conseguiu ter uma das votações mais expressivas da história e caminha a passos largos para derrotar o adversário de uma forma espetacular, sem precisar, se ele não quiser, nem debater com esse candidato, porque esse candidato por si só foi o pior prefeito da história de São Paulo, foi o pior ministro da educação que existiu, e vai ser um poste, vai ser alguém que você vai colocar lá. Uma das dificuldades dos líderes que existiram até agora, o único líder que era Deus, mas se fez em forma de homem, Jesus, ele conseguiu passar a mensagem para os seus discípulos passassem a mensagem de uma forma eficaz, mas foram muito poucos. Os grandes líderes que existiram, eles tiveram muita dificuldade na sua sucessão, por uma série de equívocos e erros. Então o que acontece? Todo mundo acreditou na eleição da Dilma que seria uma continuação do Lula, e não foi. Foi um desastre total. E agora o que acontece? Ele está pedindo novamente que acredite em outra mentira. Então nós vamos acabar com essa mentira. Essa eleição é a eleição da esperança, a eleição da mudança de rumo, a eleição do número 17. E para vocês aqui do estado de São Paulo, é a eleição do 45. Mas por que do 45 não do 40? Porque o 40 é o 13 disfarçado. Então nós não podemos permitir que o PT, já que ele não conseguiu de uma forma direta nunca governar o nosso estado, ele governe de forma indireta. Então vamos votar no 45. Esta é a mensagem dessa noite. Uma ótima noite a todos.